Quantas são as comissões de 2 homens e 2 mulheres? Bom, nesse caso, cabe aqui uma ilustração para um melhor detalhamento do raciocínio. Dessa forma, consideremos H1, 2, 3, 4 e 5 como sendo 5 homens e M1, 2, 3, 4, 5 e 6 como sendo as 6 mulheres. Ora, se nós queremos formar comissões com 4 dessas pessoas, sendo necessariamente 2 homens e 2 mulheres, então 2 homens e ainda 2 mulheres, o que nós devemos fazer é escolher os homens e as mulheres dentro dos seus respectivos grupos. Dessa forma, escolhemos os 2 homens dentre os 5. Então, a quantidade de grupos de 2 homens, nós temos 5, escolhe 2. E da mesma forma, escolhemos as 2 mulheres dentre o grupo de mulheres. Como são 6 mulheres, a quantidade de grupo de mulheres, 6 escolhe 2. Fazendo o cálculo, 5 escolhe 2 é igual a 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, exatamente igual a 2. Então, 5 vezes 4, 20, sobre 2, são 10 os grupos de 2 homens. 6 escolhe 2, é igual a 6 vezes 5, 30 dividido por 2 fatorial, 2, 30 dividido por 2, 15. Agora, o que nós devemos fazer para formar um grupo com 4 pessoas, para calcularmos esse total? Para compreendermos bem a operação que será determinada, observe o seguinte: os 10 grupos que nós calculamos, formados de 2 homens, então tanto pode ser H1, H2, como poderia ser H1, H3, H1, H4, e assim por diante, até H4, H5. Então, nós temos 10 grupos de 2 homens, os pares de homens. Agora, consideremos os pares de mulheres, uma vez que também são escolhidas 2 mulheres. Então, nós temos 15 pares de mulheres, que é o que o cálculo de 6 escolhe 2 nos mostrou. Então, digamos que eu tenha M1 e M2, M1 e M3, e assim por diante, M1 e M4, variando todos os pares de mulheres possíveis, até M5 e M6, nós temos 15 desses pares. O objetivo em questão é montar um grupo não com apenas 2 homens ou apenas 2 mulheres, mas 2 homens e 2 mulheres formando um só grupo de 4 pessoas. Então, para isso, nós devemos juntar um par de homens com um par de mulheres. Então, uma comissão de 2 homens e 2 mulheres é, por exemplo, H1, H2 com M1 e M2. Mas observe que eu posso manter H1 e H2 e mudar para o par de mulheres M1 e M3, e aí nós teremos uma outra comissão com 4 pessoas, H1, H2, M1 e M3. Assim como H1, H2 pode se juntar com M1 e M4 e formar uma outra comissão com 4 pessoas. E aí nós podemos variar, mantendo H1 e H2, todas as 15 possibilidades de pares de mulheres. Ou seja, se nós analisarmos para apenas um par de homens, existem 15 pares de mulheres que podem se juntar a esse par de homens para formar uma comissão de 4 pessoas, com 2 homens e 2 mulheres. E o mesmo raciocínio pode ser aplicado para H1 e H3, e H1 e H4. Para cada um deles, nós temos 15 pares de mulheres. Então, a quantidade de grupos de 4 pessoas seria 15, mais 15, mais 15. Quantas vezes 15? Ora, o número de fatores 15, de parcelas 15 na soma, é o número de grupos de 2 homens, que são 10. Então, a quantidade
de comissões que podem ser formadas, ela vai ser determinada pelo produto dessas duas combinações, desses dois binômios. Porque para cada um dos grupos de mulheres, nós temos os grupos de homens que podem se juntar. Ou ao contrário, para cada par de homens formados, nós temos os pares de mulheres que podem se juntar a esses. Então, aplicando uma regra básica, que é o do princípio fundamental, para cada uma das possibilidades, temos tantas possibilidades na escolha seguinte, então nós devemos multiplicar essas quantidades. E aí, multiplicando 10 vezes 15, nós temos 150 grupos ou comissões de 4 pessoas, com 2 homens e 2 mulheres. Quantas são as comissões? Com no máximo um homem? Bem, se as comissões formadas devem ter no máximo um homem, então nós temos duas possibilidades. Ou as comissões têm exatamente um homem, e aí nesse caso seria um homem e 3 mulheres, porque lembrando que as comissões formadas devem ter 4 pessoas. Ou ainda podem ser formadas comissões com 0 homem, ou seja, nenhum homem na comissão, o que implica necessariamente que as 4 pessoas do grupo, da comissão, sejam mulheres. Então, são 2 tipos de comissões possíveis de serem formadas. O primeiro tipo, com um homem e 3 mulheres, então nós escolhemos o homem, como são 5 no total, fazemos aqui 5 escolhe 1. E para cada homem escolhido, nós temos as possibilidades de escolher as mulheres, são 6, escolhidas 3 a 3, já que nessas comissões teremos 3 mulheres. Então, isso vai ser dado pelo produto, porque nós vamos escolher o homem, e para cada escolha do homem, nós temos as possibilidades de escolha das mulheres. E no segundo tipo de comissão formada apenas por mulheres, podemos até esquecer aqui o cálculo das escolhas de homem, porque nenhum homem vai ser escolhido. Então, as comissões serão formadas apenas por mulheres, como são 6. Então, o número de comissões é 6, escolhe 4. Então, nós temos que fazer cálculo desses 3 binômios. Os 2 primeiros se multiplicam e o resultado deles nós somamos com o número de combinações do terceiro. Então, lembrando que 5 escolhe 1, estamos escolhendo apenas um objeto, então, imediatamente, esse resultado já é dado por 5. 6 escolhe 3, pelo cálculo, então nós temos a fração dada no numerador usando o princípio fundamental, 6 vezes 5 vezes 4, o denominador as permutações dos 3 objetos, então 3 vezes 2 vezes 1, fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, então 5 vezes 4 são 20 os grupos de 3 mulheres. E, finalmente, 6 escolhe 4, que é o mesmo que 6 escolhe 2, que nós podemos escrever como sendo 6 vezes 5, dividido por 2 fatorial, que é igual a 15. Então, nós temos 5 vezes 20, ou seja, há 100 grupos constituídos de um homem e 3 mulheres, e ainda 15 grupos constituídos apenas por mulheres. Então, a quantidade de grupos que o problema nos pede, com no máximo um homem, são os 100 grupos com exatamente um homem, mais os 15 grupos com nenhum homem, ou seja, a quantidade total igual a 115.